Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós vamos fazer hoje uma aula de manipulação dos elementos na DOM usando JavaScript. O que nós preparamos de cenário para vocês? Veja só, nós temos aqui uma frase escrita bem-vindo, temos um elemento de texto, um input, que eu posso escrever um texto qualquer aqui, e nós temos um botão chamado mudar nome, né? Escrevemos nele mudar nome. O que eu quero fazer? Eu quero que quando eu escreva aqui um nome qualquer nesse meu input, por exemplo, Eduardo, e clique em mudar o nome, ele vai escrever para mim, bem-vindo, Eduardo. Se eu colocar um nome vazio, ele vai colocar um bem-vindo, um texto vazio. Como é que nós faremos isso então? Nós vamos abrir o nosso VS Code e nós vamos fazer a seguinte alteração, o seguinte arquivo. Vamos criar um arquivo chamado bem-vindo.html e dentro desse arquivo HTML nós vamos alterar o título dele para bem-vindo. Nós vamos criar três elementos, então, no nosso corpo, no body, a partir da linha 8. Vamos criar um elemento H1, que vai ter um ID título. Por enquanto, eu vou escrever aqui bem-vindo. Nós vamos criar um input, que vai ter um ID nome. E nós vamos colocar um botão, que vai estar escrito mudar nome, neste botão. Veja, aqui está, três elementos nas linhas 9, 10 e 11. Um elemento H1, um elemento de input e um elemento button, um botão. E veja como é que vai ficar então na nossa página na nossa página HTML. Nós vamos abrir o diretório em que foi feito esse código, está aqui bem-vindo.html. E aqui nós temos o texto que eu escrevi, bem-vindo, o elemento input e o botão. Se eu escrever aqui então o nome Eduardo e clicar em mudar nome, não vai acontecer nada, porque nós não programamos nenhuma função para este botão. Agora, nós vamos programar este nome. Voltamos no VS Code. Vamos colocar aqui nessa linha 11, onde está o botão, um evento onClick. Vamos monitorar o evento onClick dele. E ao clicar no botão, nós vamos executar uma função chamada mudar nome. Mas onde está essa função? Nós vamos fazer essa função em JavaScript. Antes de fechar o nosso corpo do HTML, antes de fechar a tag body, que está aqui na linha 14, nós vamos adicionar um script JavaScript e nós vamos chamá-lo de bem-vindo também.js. Ele vai procurar esse arquivo bem-vindo.js no próprio diretório em que está o arquivo HTML. Então nós vamos criar esse arquivo aqui, chamado bem-vindo.js. E aqui nós vamos criar a função. A função tem o nome mudar nome. Como é que nós vamos programar essa função? Nós precisamos pegar aquele elemento H1, que está no corpo do HTML, e o elemento de input, para que a gente saiba o que foi digitado dentro desse input. Para isso, nós vamos usar um método chamado getElementById, da seguinte forma. A constante H1, chamaremos ela de H1, vai ser o meu document.getElementById. Qual o ID que eu quero? O ID título. Vejam, aqui voltando no arquivo HTML, que eu tenho na linha 9 um H1 tem ID título e é esse H1 que eu quero então selecionar. Lá no meu arquivo JavaScript, eu coloco esse comando, né, document, dentro do documento. Vou pegar o elemento by pelo ID, com ID título. E faço o mesmo com o input. O input que eu quero monitorar, ele tem um ID. E o ID é nome. Veja, voltando lá no arquivo HTML, o ID é nome. Então, uma hora que nós fizemos isso, nós vamos fazer o seguinte. O meu elemento H1, a propriedade innerText dela, o texto dela, o texto desse elemento. Veja que quando eu crio a minha tag,
coloco um texto dentro dessa tag, né? Desde o momento em que eu abri até eu fechei ela, até que eu fechei ela, eu coloquei um texto. Então, este meu texto vai ser igual a... Vou fazer uma concatenação de strings aqui. Eu vou colocar bem-vindo, colocar uma vírgula e um espaço, e depois eu vou colocar um mais. O que eu quero colocar aqui? O valor do meu input. Então, eu vou pegar o input e o valor dele. O valor do meu input. Está aqui. Então, vamos ver como é que se comportou isso lá no meu navegador. Vou voltar para o navegador. Aqui eu vou atualizar a tela. Agora, se eu colocar o nome Eduardo aqui e mandar mudar o nome, ele vai colocar bem-vindo, Eduardo. Só que se eu apagar o nome Eduardo e mandar mudar o nome, ele vai deixar uma vírgula aqui. Ele não se comportou diferente, ele colocou vazio. Então, como é que nós faremos este caso? Para resolver esse problema, nós vamos voltar aqui no nosso código JavaScript, vamos fazer um if. Se o input.value for diferente de vazio, então, neste caso, eu vou gravar bem-vindo, vírgula, e também vou fazer uma concatenação com o valor do input. Se não, ou seja, se for vazio o conteúdo daquele input, então, se não, caso seja vazio, eu vou colocar h1.innerText, vai ser igual a bem-vindo, por exemplo, estranho. Bem-vindo. Pronto. É isso. Faremos no código JavaScript. E agora já podemos verificar qual vai ser o comportamento lá no navegador. No navegador nós teremos então este comportamento aqui. Está vazio, eu dou mudar nome, bem-vindo estranho. Se tem um nome gravado aqui, eu altero e ele coloca o nome. Bom, por hoje é isso. Eu quero motivá-los a fazerem um exercício parecido, a copiarem esse código, pausarem o vídeo, copiarem o código e depois fazerem algumas alterações de CSS, usando Flexbox, usando grids para deixar esse ambiente melhor. Vocês podem também colocar dois elementos de input e lerem, por exemplo, dois números e apresentar a soma desses valores, ou concatenar duas ou três strings, para que vocês possam treinar um pouco esse tipo de manipulação dos elementos dentro de uma página, né, do navegador. Isso, e nos vemos em breve.